Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas à nossa oficina de artesanato e pintura. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sirlene, sou instrutora de arte no serviço social. Lá realizamos atividades, oficinas de artesanato e pintura, e com uma diversidade aí de temas, mas voltado para o artesanato e a pintura. E tenho lá o meu canal, no YouTube, onde as nossas oficinas ficam gravadas para quem quiser ter acesso, tá bom? Então, meninas e meninos, sejam todos muito bem-vindos. Eu trabalho aí com segmento em tecidos, às vezes trago alguma coisa aí voltado para reciclagem, E material que a gente usa aqui é material assim que de baixo custo, materiais que de repente você tem na sua casa mesmo, que você pode estar reutilizando, fazendo uma higienização e reutilizando, ferramentas apropriado para o artesanato que muitas das vezes não tem. Você tem algo na sua casa que você pode também estar utilizando para substituir a ferramenta adequada. Então, assim, não é nada complicado, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer hoje? Na aula anterior, eu expliquei para vocês que íamos estar fazendo uma base para colocar o nosso pingente. Porém, para quem desejar usar assim como está, já está prontinho, Fizemos todo o processo de montagem, aplicamos os detalhes, fizemos o rostinho. Para quem desejar usar só assim, tá? A sua bolachinha ginger, eu indico que aqui atrás, ó, atrás da cabecinha da nossa ginger, você pode estar aplicando uma meia pérola, tá? Não precisa ser exatamente dessa cor, Você pode estar aplicando uma meia pérola aonde foi feito a costura quando aplicamos o olhinho. Aplicamos o olhinho, trazendo a costura aqui para trás da cabecinha. E aí, para não ficar aparecendo aquele buraquinho, aparecendo a linha, você pode estar aplicando uma meia pérola, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Vocês podem tanto usar assim, tá? O pingentinho de vocês, como usar na base que nós vamos estar fazendo hoje, que nós vamos aplicar o rostinho na base. Caso você queira usar o rostinho da ginger na base que vamos fazer, você não precisa estar colocando essa meia pérola. A meia pérola é caso o rostinho fique exposto, tá? Fique assim soltinho, só ele mesmo como pingente para decorar aí o espaço de vocês, tá bom? Então, vamos dar início aqui. O material que nós vamos utilizar vai ser um molde com o tema coração, tá? Ele é bem compridinho assim, ó, ele é meio estilo country, tá? Ele é comprido. Eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Meninas da Casa Sofia, lá no grupo do WhatsApp eu vou estar disponibilizando e nas minhas redes sociais, para quem tem acompanhado aí o meu canal, eu vou estar disponibilizando também. Caso vocês não tenham acesso, pode entrar em contato comigo que eu vou fornecer o molde, mas é um coração estilo country, tá? Não tem nada assim de segredo nele, ok? Nós vamos utilizar esse molde, vamos utilizar 2 retalhos de tecido, tá? 2 retalhos de tecido, porque vai ser o coração, ele vai ser duplo, tecido duplo, tá? O nosso coração, a nossa base para ginger, se o seu tecido de tricoline algodão for assim resistente, não for fininho, aquele tecido fininho, porque às vezes fala que é tricoline 100% algodão e às vezes não é. Se for aquele mais fininho, eu até indico que vocês venham estar utilizando uma manta R1, tá? Que um lado ela tem resina, tá? Que é para fixar no tecido, e o outro lado ela é mais fofinha, tá? Ela não é grossa, vocês podem estar utilizando. Eu tenho aí outros vídeos que eu explico, tá? A montagem, como que você faz a montagem da manta com o tecido, ok? Só que a proposta de hoje, eu não vou estar utilizando a manta, porque o meu tecidinho, os meus tecidinhos são retalhos até mesmo do ano passado, voltado para o Natal, que eu vou estar utilizando. Esse poá a gente usa o ano inteiro, tá certo? Mas esse meu poá, ele também não é um tecido fininho, tá? Ele é tricoline 100% algodão. Eu não vou precisar fazer aí estruturar a minha peça, porque a proposta não é realizar um material para estruturar a peça.
ok? Então, nós vamos precisar do molde, 2 retalhinhos de tecido, tesoura, linha, agulha, uma caneta, um lápis para transferir aqui o risco para o tecido. Vamos precisar de alfinete, 2 alfinetinhos, para no momento da costura a peça não sair do lugar. E vamos precisar também, né, de uma ferramenta para desvirar, trazer a peça para o lado direito, porque a nossa costura vai ser interna, tá? Não vai ser externa, vai ser interna, e aí vamos precisar trazer a peça para o lado direito. Caso vocês não tenham uma ferramenta própria para desvirar a peça, vocês podem estar utilizando assim, ó, um caninho, tá? Ele é durinho, ele é resistente, um caninho e um pincel, tá? Eu tenho aí outros vídeos também que eu explico como vocês utilizar para desvirar, ok? E aí vocês não precisam sair correndo, comprar uma ferramenta, né? Vocês podem aí, de repente, tem um pincel, tem um caninho, vocês podem estar utilizando para desvirar a peça de vocês. E uma cola de silicone, que é pra gente aplicar o rostinho da nossa ginger na nossa base de coração. Então, vamos lá. Eu vou posicionar, tá? Um dos meus retalhinhos de tecido sobre a mesa. Vou trazer o outro sobre ele, direito com direito, ok? Posicionei aqui, direito com direito. E aí, eu vou trazer o meu molde, vou posicionar no centro desse meu retalho de tecido, ok? E com o auxílio de uma caneta ou um lápis, eu não estou aqui utilizando a caneta mágica, fantasminha, né? Muitas conhecem como fantasminha, que apaga com o calor do ferro. Eu tô utilizando aqui uma caneta normal mesmo, tá? Sai fora às vezes. E aí, eu vou riscar o meu molde. Vou transferir o meu molde aqui para o meu tecido. E aí, não vai dar para ver muito, porque o tecido ele é escuro, ele é vermelho, tá? Mas eu já transferi aqui o meu risco. E aí, o que que eu vou fazer? Com o auxílio de um alfinete, eu vou colocar na parte superior, unindo tecido com tecido. Vou colocar mais um alfinetinho aqui na parte inferior do meu coração, tá? Na parte de cima do meu coração, que não dá para visualizar muito bem, por causa que o tecido é escuro, a cor da caneta não está aparecendo muito. E aí, na parte superior, eu vou me auxiliar com o alfinete e na parte inferior, para iniciar a minha costura. E aí, meninas, eu vou realizar aquele pontinho atrás, que a gente tá sempre aí, né? Estamos sempre fazendo aí, fechando as nossas peças com a costura interna. Estamos utilizando bem esse pontinho atrás aí, tá? Vocês procurem não fazer ponto muito largo, que é para não correr o risco de aparecer do lado de fora e a peça de vocês ficar feia. Caso vocês não vão colocar nenhum acabamento ali, né? Nenhuma cianinha, nenhuma rendinha, se aparecer, né? Vai dar, assim, uma visão não muito boa para o trabalho de vocês, principalmente para quem fizer a venda, ok, meninas? Então, nós vamos estar costurando no risco, tá? Olha só, transferimos o nosso coração, ok? E aí, aonde eu risquei, eu vou fazer a minha costura, é no risco. Vou costurar todo o meu coração. Por que todo o meu coração? Eu tenho aqui um pronto, olha só, tá? Tenho aqui um pronto, retalhinhos que eu tinha do ano passado. E aí, nós vamos fazer uma aberturinha, né? Onde você for aplicar o rostinho da sua ginger, você vai fazer uma aberturinha para desvirar a sua peça, porque aí você vai colar o rostinho da sua ginger em cima dessa abertura, ok? Aqui no caso, eu fiz aqui quase do lado, um pouquinho do lado, um pouquinho, quase pegando o meio do meu coração, porque é onde eu vou colar o rostinho da minha ginger. Feito isso, meninas, eu transferi o risco, eu costurei todo o meu coração. E aí, eu tenho uma peça aqui bem adiantada já, tá? Ó, eu só vou finalizar aqui o finalzinho da minha costura com vocês. Eu só quero falar o seguinte: eu iniciei a minha costura aqui no ponto final do meu coração,
de um lado dele. E vim trazendo a minha costura, vou finalizar aqui no outro ponto final aqui, no final do meu coração, tá? É para vocês verem, como se eu estivesse iniciando, mas eu vou finalizar. Eu vou entrar com a minha linha e a minha agulha, vou iniciar a minha costura com o meu nozinho, como eu costumo falar para vocês que eu uso a linha dupla, para já vir com a minha argolinha e formar o meu nozinho. Quando vocês estiverem utilizando uma linha de pesponto, uma linha mais grossa, de pipa, por exemplo, né? Vocês podem utilizar só um fio de linha, mas quando vocês estiverem utilizando a linha comum de costura, vocês utilizem 2 fios. E aí, eu fiz o meu nozinho e aí eu vou iniciar a minha costura como? Eu dou um espaço, volto para trás, preenchendo esse espaço, formei meu pontinho. Dou espaço, entro com a minha linha, minha agulha, preencho esse espaço voltando para trás, formei mais um pontinho. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Eu entro com a minha agulha e a minha linha nos 2 tecidos, deixando um espaço. E aí eu volto para trás para preencher esse espaço. Depois eu dou espaço, inicio um novo pontinho. Ele é o contrário do pesponto. O pesponto vai ficando aquele espaço sem costura entre um ponto e outro. O pontinho atrás, ele preenche esse espaço voltando para trás. E aí eu vou aqui, no finalzinho do meu coração, eu vou fazer um nozinho, arrematando aqui a minha costura. E aí, está finalizado aqui mais um coração. Olha só, ele tá todo costuradinho, todo em volta. Eu vou retirar os meus alfinetes. Eu tô com uma agulha aqui atrás. Eu vou retirar os alfinetes. E aí, o que que eu vou fazer, meninas? Tem o excesso de tecido em volta do meu coração, porque eu costurei ele no risco, certo? Eu vou retirar, tá? Esse excesso de tecido, deixando uma margem aí de meio centímetros, tá bom? Olha só, tem a minha costura, certo? Fora da minha costura, do lado de fora do coração, eu vou deixar uma margem de meio centímetros e vou refilando, tirando esse excesso de tecido. Não cortem muito rente a costura, que é para com o tempo não correr o risco dessa costura se desfazer. E aí eu, vou cortar, tirar todo o excesso em volta do meu coração. Eu tenho esse aqui, que eu já tirei todo o excesso dele. Fiz aqui um cortinho, ó, na lateral, tá? Vocês podem escolher aonde vocês vão estar aplicando o rostinho da ginger de vocês. Aqui eu fiz um corte bem em um dos lados do meu coração, onde eu posso estar aplicando, e aí automaticamente vai tampar. Eu posso fazer aqui, ó. Posso fazer aqui, eu posso fazer no meio, eu posso fazer de ladinho. Aí vocês escolhem aonde vocês querem aplicar o rostinho da ginger de vocês, tá? E aí, meninas, feito isso, eu refilei, tirei o excesso de tecido, deixando a minha margem de meio centímetros mais ou menos. Eu posso fazer com a minha tesoura, eu posso aqui, ó, no meio do meu coração, eu posso fazer uns piques, tá? Para na hora que eu desvirar, não ficar a costura a costura ficar toda dobrada, tá bom? Eu faço uns piquezinhos aqui assim, ó, tá? Não precisa fazer todo, só aqui assim, nesse meio aqui do coração. E aí eu vou desvirar com vocês aqui utilizando o caninho e o meu pincel. Aqui dentro dessa aberturinha que eu fiz, que foi um corte, o que que eu fiz? Eu separei, tá? Os 2 tecidos. Separei aqui com o auxílio dos meus dedos,
Fiz assim uma dobrinha só nesse de cima, que vai representar a frente do meu coração, tá bom? E aí eu fiz um cortezinho, tá? Não precisa ser muito grande. Nesse cortezinho eu vou entrar com o meu caninho, vou fazer uma dobrinha na ponta do meu cano, para que eu venha encaixar aqui a pontinha do meu pincel dentro do cano, sobre o tecido. E aí eu vou trazendo pra fora, tá? Retiro o meu caninho, e aí já peguei aqui, ó, já tô trazendo pra fora o lado direito do meu coração. Como tá com o auxílio dos dedos, meninas, vocês podem ir desvirando sem mais o auxílio do pincel. Porém, ao trazer o meu coração pro lado direito, dentro dessa abertura, tá? Com a ponta do pincel onde tem as cerdas, bem desgastado já, que é interessante que você use um pincel que você já não está mais utilizando, já está bem gasto. Vocês vão alinhando lá dentro o tecidinho de vocês, vai arrumando, deixando o tecido todo alinhadinho. Aqui na ponta aqui, ó, do coração, vocês podem vir com a pontinha do pincel para arrumar direitinho aqui. E aí, ó, está desvirado o meu coração, aqui ficou a minha abertura, ela estava aberta do lado interno, a abertura estava para o lado esquerdo. Ao desvirar a minha peça, automaticamente a abertura vai ficar do lado direito, ok, meninas? Então, tá aqui, ó, são retalhinhos que eu tinha guardado e que eu estou utilizando, tá? E aí, eu tenho esse aqui também, que eu trouxe já pronto, que vocês viram no início. Tem aqui a aberturinha, que ficou do lado esquerdo, tá? E aí, eu tenho aqui 2 corações. Eu posso aplicar tanto em um como no outro. Eu vou utilizar esse aqui para fazer a aplicação da minha bolachinha, tá? Então, aqui, ó, o coração tá prontinho, eu risquei, tá? Costurei, refilei tirando o excesso, fiz o corte, desvirei. Com o auxílio do ferro, vocês, na casa de vocês, vocês passam, tá? Pra costura do lado de fora ficar bem alinhadinha, tá? Não aparece, olha só, costurar a mão, tá? Não aparece, o meu coração não está ainda passado, porque aí quando eu passar, ele vai ficar mais alinhadinho ainda. Por isso que é interessante vocês arrumarem com a ponta do pincel lá dentro, depois vir com um ferro, tá? Deixando ainda mais alinhadinho aí o trabalho de vocês, tá bom? E aí, meninas, eu tenho aqui o meu pingente que fizemos na última aula, ok? E aí, nós vamos colar, tá? Para quem for utilizar só o pingente, não utilizar a base para o pingente, coloca a sua pérola aqui, tá? Um botãozinho, até um pedaço mesmo do próprio feltro, do tecido, vocês podem estar tampando aqui, tá bom? Não precisa ser exatamente uma pérola, algo que vocês podem aplicar aqui que vai esconder a costura de vocês. Onde foi feito para aplicar o olhinho da nossa bolachinha. E aí, com a cola silicone ou com a cola quente, que vocês tiverem aí em mãos, eu vou aplicar a cola. Eu vou usar a cola de silicone fria, vocês podem utilizar aí a cola de silicone quente, porém deixe esquentar bem a cola de vocês, tá bom? E aí, eu vou aplicar aqui, ó, tá? Bem aonde eu fiz a minha aberturinha, eu vou aplicar o rostinho da minha ginger. Detalhe, meninas, o cordãozinho, vocês deixam ele um pouco para fora, que é para utilizar para estar pendurando o pingente de vocês, tá bom? Se o tecido de vocês forem assim, fininho, não for aquele tecido mais grosso,
vocês quiserem estar aí estruturando a peça de vocês, é como eu falei, vocês podem estar usando aí a manta R1 ou utilizando também o feltro, tá? Para estruturar aí a base de coração da nossa biscoitinho. A cola silicone, ela precisa segurar um pouquinho, né, para ela fixar aqui no tecido, mas ela é uma cola que cola bem. E aí, meninas, olha só, tá finalizado aqui o nosso pingente com base, tá? Nosso pingente tem uma base, tá? Em formato de coração, né? Eu acho muito bonito assim essa estampa de tecido, tá? A minha vai ficar penduradinha, né, perto da minha mesa de trabalho, né? Não só, né, referente assim às festas de fim de ano, mas vocês podem estar utilizando também, né, numa capa de caderno, porque não é uma peça grande. Vocês podem estar aplicando numa capa de caderno, só o rostinho dela numa capa de caderno ou livro de receitas. Podem estar fazendo como um pingentinho para a própria capa, né, de livro de receita. Vocês podem estar decorando, né, esse livro de receita de vocês. Coloquem aqui uma argolinha de chaveirinho e pendura lá no seu caderno, no seu livro de receita, tá bom, meninas? Vocês podem estar utilizando aí a bonequinha de vocês o ano todo, não só para a comemoração do fim de ano, tá bom? E aí eu trouxe ela aqui para que vocês possam, né? Para quem aí tem o costume de montar árvore de Natal e tal, vocês, e para quem não tem esse costume ou não vai ter aí a condição de ter a sua árvore, para quem gosta, né? Para quem segue essa tradição, eu trouxe ela nessa base de coração, porque aí vocês podem estar pendurando na porta, né, na maçaneta da porta, vocês podem estar decorando aí um cantinho da parede da sala, do quarto, aí é com vocês, tá, meninas? Aí eu trago aqui, né, a proposta para vocês e aí vocês vão trabalhar aí a criatividade de vocês, se inspirando aí no que vocês têm como proposta para vocês estarem aí decorando, ok, meninas? E aí depois eu vou fazer mais um para colocar mais um rostinho, né? Ela é super charmosa, delicada. Eu achei que nossa, ficou linda. Eu amei fazer essa bolachinha aqui, ó. Eu amei. Ficou com o rostinho bem delicadinho, o lacinho tá meio para cima assim. Depois eu faço a outra com um lacinho um pouquinho mais para baixo, para ele aparecer melhor. E aí eu vou aplicar uma nesse outro coração também, né? São retalhinhos que eu guardei do ano passado e que eu estou agora utilizando, tá? Porque são retalhos, mas é um dinheiro que foi investido, tá bom, meninas? Então, assim, retalho ele sempre é viável, tá? É dinheiro investido, então procurem utilizar os retalhinhos de vocês, tá bom? E para quem não tem o feltro, se você tiver um tecido nesse tom begezinho, pode fazer com tecido também, tá? Porque fazendo também, né, a mesma costurinha que nós usamos para fechar ela, porque depois o acabamento com a cianinha vai tampar a costura, tá bom? Então é isso, meninas. Que vocês tenham gostado, tá? Eu amei fazer, vou usar o meu, tá bom? E depois eu vou até fazer um para colocar no meu caderno também, tá? Vou colocar aqui uma argolinha de chaveiro para estar colocando também no meu caderno, tá? É um tamanho ideal. Pode fazer também como chaveirinho. Aí vocês vão usar a criatividade de vocês, vão se inspirar em cima dessa proposta que eu trouxe. Vocês podem pôr numa embalagem, dar de presente, podem estar vendendo, né? Fazendo tipo um kit, 2, 3, né? Pingentes, cada lacinho com um tom, né? De cor, com uma estampa diferente. Né, colocar aqui no lugar do botãozinho, vocês podem estar colocando algum outro detalhe voltado para o Natal, montar os kits de um saquinho, pôr um laçarote bem bonito
e podem comercializar, podem vender, tá bom? Ainda dá tempo de vocês estarem comercializando para vender, caso, tá? Vocês optem em estar fazendo a venda desse trabalho que vocês vierem a realizar. Então é isso, meninas, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Eu vou até utilizar já o meu, achei lindo, amei, né? Olha só o lacinho. E aí eu vou pendurar e como tá coladinho, né? O meu coração ele vai ficar bem levezinho, não tá estruturado. Esses meus retalhos de tecido eles são grossinhos, tá? Não, a proposta não foi estruturar o coração, tá? Como a gente já tem aqui, né? O rostinho dela com enchimento, com plumante, tá? A base dela é achatada, não tem estrutura, não tem enchimento, ok, meninas? Então a proposta é essa, e mesmo porque aí vocês vão estar também utilizando pouco material, tá bom? É só para dar um toque a mais, um charme a mais, essa base para estar posicionando a nossa ginger é para dar um toque a mais, um detalhe a mais, para quem quer fazer aí, decorar a porta de entrada, um cantinho aí da sala, da parede da sala, do quarto, e aí ficou esse detalhe a mais, que é a base do rostinho, tá bom, meninas? Então é isso, desejo que vocês tenham gostado da nossa proposta de hoje, do nosso conteúdo de hoje. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá bom? Vocês que têm aí participado, né, da Casa Sofia, tá? Meu muito obrigada mesmo pela dedicação, pelo empenho de vocês de entrar lá no grupo, tá? De estar interagindo, de deixar lá o nome de vocês, né, para lista lá de chamada, tá bom, meninas? Então é isso, meu muito obrigada, fico muito feliz as meninas lá do grupo que têm participado, né, conforme as suas condições. Não deixem de realizar as suas atividades, ainda que seja para de início ter o conhecimento, tá? É sempre bom ter um caderninho, anotar suas dúvidas, a gente discutir no grupo, né? As nossas lives mensal, meninas da Casa Sofia. É bom vocês anotarem as dúvidas, a gente tem essa oportunidade, pode estar discutindo nas nossas lives, sempre eu venho com um tema para a gente também estar discutindo. Temos lá o nosso sorteio do kit inspiração, então fica aí o convite, meninas da Casa Sofia, né, o serviço social, de estarem participando das lives mensalmente. Eu sempre deixo lá, né, indicando o dia, o horário que a gente vai entrar, disponibilizo o link lá no grupo, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus, cuidem-se, não deixem de se cuidar, não deixem de realizar uma atividade, tá? Procurem fazer aquilo que vai agregar na vida de vocês, tá bom? Que vai trazer ali uma realização, que vai ajudar na autoestima de vocês, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, estou lá no grupo, vocês podem entrar às quintas-feiras, da 1h30 às 3h, que é o nosso horário de oficina, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe, multiplique na vida de cada uma de vocês. E até a nossa próxima oficina. Beijos!